Melhor na mão, ele tá caindo. Doutor Rodrigo? Aqui. Da fazenda lá. Bom dia. Vamos começar aqui a coletiva da Operação Mônus. A dinâmica vai ser o seguinte: vai ter a explanação da mesa. Após, vamos abrir para algumas perguntas e, terminadas as perguntas, não vai haver quebra-queixo. Os delegados, os membros da mesa vão se retirar e a coletiva vai estar encerrada. Então, assim que acabar a explanação, a gente abre para perguntas, vocês me chamam, eu levo o microfone à mesa. Podemos começar. Bom dia a todos. No dia de hoje, a Polícia Federal, em conjunto com o Ministério Público Federal e a Receita Federal, deflagrou a Operação Mônus, no cumprimento de 22 mandados de busca e apreensão, 5 mandados de prisão preventiva e 6 mandados de condução coercitiva, decorrentes de investigações levadas a cabo decorrentes da Operação Lava Jato, principalmente de delações com ingressou oficialmente sob a roupagem de uma doação pública de campanha, mas o recurso efetivamente teve como destino o próprio candidato. E, para dar aparência de legalidade, foram montadas prestações de contas que, na verdade, são ficções. Há empresas que são inexistentes, algumas delas constituídas por laranjas, que não prestaram serviço algum à campanha do candidato. Na verdade, o recurso foi retirado da conta da campanha e acabou abastecendo as despesas pessoais dos investigados. Em breve, a operação de esses pontos. E aqui no Rio Grande do Norte, a grande obra que resultou em desvio de recursos é a obra do estádio Avenida das Dunas, que foi construída pela empresa OAS. Especificamente nesse ponto, há indicativo, há indícios de que houve uma ação contundente do investigado para retardar e dificultar a apuração de irregularidade nessa obra. E essa ação irregular retardou em anos a detecção dos desvios perpetrados. Eu passo a palavra para o doutor Rodrigo Pérez, que pode apresentar o detalhamento de outras ações. Bom dia a todos. Complementando aí as informações já passadas pelos representantes da Polícia Federal, a investigação aqui no Rio Grande do Norte ela teve início a partir do decreto de competência do Tribunal Federal do inquérito 4242, que
ele foi autuado dessa forma lá no Supremo, a partir de um pedido de instauração de inquérito formulado pela Procuradoria-Geral da República, com base em mensagens encontradas em celulares apreendidos do José Adelmário Pinheiro Filho, conhecido como Léo Pinheiro, presidente da OAS, preso no início da Operação Lava Jato, ocasião em que esses aparelhos de telefone foram apreendidos. Antes de uma decisão do Supremo sobre a instauração desse inquérito, houve apelo do mandato do deputado federal Eduardo Cunha e anteriormente já havia ocorrido a exoneração do ministro do Turismo Henrique Alves, que eram os dois principais alvos dessa investigação. Como as mensagens tratavam basicamente de pagamentos de propina por meio de doações eleitorais nos anos de 2012 e principalmente 2014, sendo o destino principal dessas doações a eleição para o governo do Rio Grande do Norte, para a campanha de Henrique Alves ao governo do Rio Grande do Norte em 2014, o caso acabou sendo encaminhado aqui para o Rio Grande do Norte. E aqui tiveram início as investigações, houve um trabalho conjunto, com auxílio da Receita Federal, muito importante no início, o Escritório de Pesquisa e Investigação da Receita, SPEI, por meio da sua unidade aqui no Rio Grande do Norte, a SPEI de Natal, fez um trabalho que já apontava que teriam ocorrido ilícitos não só na obtenção das receitas da campanha, mas também na comprovação das despesas, apontando sinais concretos de empresas de fachada, empresas constituídas em nome de laranja, empresas constituídas no próprio ano da eleição, empresas que tiveram um crescimento exponencial de receita no ano da eleição, indicando que elas foram usadas especificamente para repasse de recursos nessa circunstância. Também houve informações do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, do COAF, que apontavam diversas operações suspeitas de lavagem de dinheiro, principalmente no que diz respeito a saques de valores em espécie por parte dessas empresas prestadoras, supostamente prestadoras de serviço de campanha, destacando a situação da empresa Prática, que recebeu cerca de 9 milhões de reais da campanha e sacou em espécie cerca de 4 milhões de reais. A gente analisando a própria época desses saques de valores em espécie, nota inclusive que nas vésperas do segundo turno foram sacados cerca de 2 milhões de reais em espécie, o que gerou a suspeita concreta de que esses recursos possam ter sido utilizados para a compra de votos. Além dessa situação de saque de valores em espécie, ainda estamos analisando a situação, mas do afastamento de sigilo bancário já evidenciaram que a própria empresa Prática realizou diversos repasses para políticos nessa época de campanha, exatamente em momento posterior ao recebimento de repasses da conta de campanha de Henrique Alves ao governo de 2014, que indicaria também a compra de apoio político. Embora a investigação tenha se iniciado com base nos celulares do Léo Pinheiro, que era presidente da OAS, ao longo da apuração se verificou também a existência de outros repasses de valores ilícitos para a campanha. Verificou a questão da Odebrecht, as colaborações da Odebrecht mostraram o pagamento de propina por meio de Caixa 2, a campanha no valor de 2 milhões de reais. Esse fato, relatado por executivos da Odebrecht, ele estava sob sigilo, mas acabou havendo vazamento, e acredito que vocês da imprensa tenham conhecimento disso já, mas também foi uma situação que foi abordada na investigação. A Carioca Engenharia também é uma empresa que tem um relacionamento histórico de pagamento de propina para Eduardo Cunha,
foi alvo de solicitação de vantagens indevidas também para a campanha de Henrique Alves e ainda está em curso de envio pelo STF para aqui o Rio Grande do Norte, uma situação referente a Andrade Gutierrez, que também recebeu uma solicitação de propina baseada no auxílio à aprovação de medida provisória. E esses valores teriam sido pagos por meio de doações eleitorais oficiais da campanha dedicada ao governo do Rio Grande do Norte em 2014. Os mandados hoje cumpridos pela Polícia Federal são basicamente vale busca e apreensão, com o objetivo de coletar mais evidência, apesar de a investigação já ter avançado bastante. Todos dizem respeito a pessoas ou empresas relacionadas aos fatos. Os mandados de prisão são de prisão preventiva, fundamentados basicamente no risco à ordem pública, risco de reiteração delitiva e na necessidade de resguardo da aplicação da lei penal, diante do elevado poder de influência, principalmente dos dois principais investigados, tanto no Poder Executivo como no Legislativo, inclusive no Judiciário. As mensagens captadas, encontradas nos celulares de Léo Pinheiro, trocadas entre ele e Eduardo Cunha e também Henrique Alves, mostram, inclusive, interferências no Tribunal Regional Federal da Quinta Região. Dados telefônicos mostram contatos com ministros do Tribunal de Justiça, com a própria Procuradoria-Geral da República, no âmbito do Executivo, com a Presidência da República, no âmbito do Legislativo, além da Câmara dos Deputados, como é natural, como os deputados dos fatos investigados, mostra também contatos com o Senado Federal. Então, numa situação como essa, dificilmente um processo envolvendo esse tipo de réu tem alguma eficácia caso permaneçam soltos. Basicamente é isso. Pode-se até questionar, não, mas o foco da investigação são as contas de campanha de Henrique Alves ao governo do RN em 2014. A Justiça Eleitoral teria aprovado essas contas. A gente ressalta que o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte chegou a rejeitar essas contas por irregularidades restritas. Houve recurso para o Tribunal Superior Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral acabou aprovando com ressalva dessas contas. Mas o que se destaca é que a Justiça Eleitoral não tinha acesso aos dados que a investigação teve. Nenhuma dessas mensagens foi submetida à análise da Justiça Eleitoral. Os dados que a Receita Federal nos passou não foram submetidos à análise da Justiça Eleitoral. As diligências de campo para a constatação da existência de empresas despachadas não foram feitas pela Justiça Eleitoral. O exame da Justiça Eleitoral foi predominantemente informal, né, que jamais chegaria à constatação desse tipo de licitude. O que a gente vê é que, até mesmo em outros casos, a Justiça Eleitoral ou ela é muito facilmente enganada ou ela se deixa enganar muito facilmente, porque acaba aprovando contas que, na verdade, são uma ficção, como o delegado falou aqui. Então, a gente fica à disposição para outras perguntas na sequência. Bom dia a todos. Só para comentar um pouco da atuação da Receita Federal nessa operação, como o doutor Rodrigo comentou, a Receita ela preparou informações em nível prévio de análise de inteligência, análise financeira e bancária, além de análise patrimonial. Participou hoje também com a equipe de auditores, juntamente com os policiais, nas buscas de mandados de busca e apreensão. E a Receita também continuará nos procedimentos fiscais decorrentes da operação de hoje. Só complementar isso. Abrir para perguntas. Renata Moura, da Folha de São Paulo. Eu tenho duas perguntas. O senhor comentou que Henrique atuou para as investigações durante anos, conseguiu retardar
a identificação, né, dessas irregularidades. Eu queria saber que mecanismos foram usados, né, para obstruir essa investigação, e queria saber também se o Ministério Público Federal cogita negociar a ação premiada com ele. O que se verificou foram ações dos tribunais diferentes, ações dos tribunais para tentar influenciar esses órgãos de fiscalização e, ao final, impedir a sua ação fiscalizatória, que é a razão de existir. Ele ofereceu vantagens, pressionou, qual foi o tribunal especificamente que foi? Não há referências a vantagens econômicas em relação a isso aqui. Só complementando a informação que eu trouxe no Thiago, em 2013, em junho de 2013, havia um impasse com relação à liberação de recursos de financiamento do BNDES para a obra da Arena das Dunas. O Tribunal de Contas da União tinha proferido uma decisão referente a todos os estádios construídos para a Copa com base em parcerias privadas, segundo a qual caberia aos Tribunais de Contas estaduais fiscalizar essas obras. E caberia a esses Tribunais de Contas estaduais dizer se havia algum superfaturamento ou sobrepreço, situação em que o BNDES estaria proibido de liberar recursos referentes ao financiamento desses empreendimentos. Aqui no Rio Grande do Norte, o Tribunal de Contas do Estado, cumprindo essa função de fiscalização, solicitou da OAS os elementos necessários à análise da existência de sobrepreço ou superfaturamento na obra da Arena das Dunas. E a OAS nunca apresentou esses elementos. Diante disso, o Tribunal de Contas do Estado disse que não tinha condições de dizer se havia ou não sobrepreço ou superfaturamento. E, em face da ausência de uma conclusão definitiva do Tribunal de Contas do Estado, o BNDES estava na iminência de suspender os repasses do financiamento da Arena das Dunas. E foi nessa situação que a OAS recorreu a diversos políticos locais, não só a Henrique Alves, mas também existe um inquérito do Supremo relacionado ao senador José Agripino Maia, e solicitou que esses políticos fizessem gestões junto ao Tribunal de Contas do Estado para que a situação fosse superada, fosse resolvida. E as mensagens constantes da investigação, as mensagens telefônicas mostram que teria havido essas gestões, principalmente do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte. Com relação a pelo menos uma promessa de ação junto ao Tribunal de Contas da União. Com relação à colaboração premiada, é muito cedo para falar nisso, né? O procedimento de colaboração, ele sempre depende de uma iniciativa do investigado. O Ministério Público nunca procura um investigado para fazer colaboração, então não há nem o que se falar em relação a isso. Não houve nenhum tipo de procura por parte de nenhum investigado nesse caso relacionado à colaboração. Caso haja, será feito um procedimento normal, padrão, que é de verificar se há interesse na realização da colaboração. Havendo interesse, se faz a negociação posteriormente. Por enquanto não existe nada. Jackson Damasceno da Band, falou-se na citação ou no alcance de membros do Judiciário como... Obrigado. Jackson Damasceno da Band, o senhor falou em membros do Judiciário do STJ, ministro do STJ, e de nomes do Tribunal da Quinta Região, em Recife, Tribunal Federal. Em que nível está esse comprometimento? São contatos, são tentativas e ilações,
ou pode haver um comprometimento desses membros do judiciário, ou seja, houve uma contrapartida, uma coisa de duas vias. Acho que está funcionando. Testa. Por favor. Muito bom. Então, o que a investigação verificou foram contatos relacionados ao judiciário. Nada que comprometa ministros, desembargadores, juízes ou qualquer tipo de magistrado. Né? São contatos que indicam a existência de uma certa influência de Eduardo Cunha e Henrique Alves sobre o judiciário. Pelo menos na época em que exerciam seus cargos públicos, na época em que não estavam presos. Por isso, o que se constatou. Bom dia, Fred Carvalho, Portal G1. São 5 alvos de prisão preventiva, a gente já sabe de 3. O secretário de Obras Públicas de Natal, o Henrique Alves, e o terceiro foi cumprido o mandato contra Cunha também ou não? Quem são esses alvos? Foram cumpridos aqui em Natal, também alguém do Paraná? Quem são esses alvos? Essa é uma pergunta. A outra, sempre houve um pedido deles para as empreiteiras, ou também a empreiteira procurou eles alguma vez? Houve uma troca de favores, né? Com relação ao AS, foram basicamente 3 situações, né? Ocorridas ao longo do ano de 2013, especialmente. A primeira foi relacionada à privatização dos aeroportos do Galeão de Confins. O Conselho Nacional de Desestatização, CND, estava impondo algumas restrições à participação de empresas nesses processos seletivos, o que contrariava os interesses da OAS. Né? Essas restrições se relacionavam à impossibilidade de participação de empresas que já tinham concessões em outros aeroportos e em um percentual de participação um limite percentual de participação de empresas estrangeiras. A OAS procurou esses políticos para que esses entraves fossem superados, e o Tribunal de Contas da União acabou proferindo um acordo em que isso atendeu os interesses da OAS. A segunda situação foi a rolagem da dívida de São Paulo, do município de São Paulo, por meio da Lei Complementar 283 de 2013, que era de interesse da OAS também, e houve aí a atuação direta e imediata de Eduardo Cunha como relator, apresentando uma emenda que satisfazia os interesses da OAS, e isso acabou sendo aprovado. Terceira situação em que houve essa prestação de favores à OAS foi exatamente, como já comentado aqui, a obra da Arena das Dunas, a superação desses entraves da liberação dos financiamentos do BNDES. Com relação à Odebrecht, o motivo principal do pagamento dos valores por meio de Caixa 2 era a privatização da CAERN, em que havia interesse da Odebrecht de investir nessa situação. Certo? Quanto à Carioca Engenharia, havia já uma relação antiga de pagamento de propina para o grupo de Henrique Alves e Eduardo Cunha, como objeto já de uma ação penal em Brasília, inclusive com pagamentos de valor de vantagem indevida no exterior, em contas ocultas na Suíça. A questão da Andrade também se refere a uma medida provisória. Ainda está em processo de envio do Supremo para cá, a gente deve comentar com mais detalhes com relação a isso. A gente pode dizer que eles compravam a atuação dos parlamentares, né? Era uma relação de troca de favores, né? Eles pagavam as doações oficiais e não oficiais e obtinham esses favores por parte dos parlamentares, o que caracteriza a crime de corrupção de forma bem nítida. Doutor Rodrigo? Os alvos. Como não houve ainda levantamento de sigilo
sigilo e a Polícia Federal prefere não comentar sobre os autos, também não vou. Pode só confirmar os que eu falei? Henrique e Fred Queiroz? É isso, ele já está divulgado aí, em todo canto, né? Henrique Cunha e Fred Queiroz. Isso já é Maris também. Não, já analiso só a condução. Doutor Rodrigo Michelin, como da afiliada da TV Globo Natal, queria saber qual é a relação entre o sobrepreço verificado na construção da Arena das Dunas de 77 milhões de reais e o ex-ministro Henrique Armas. Como eu disse, ele teve uma atuação para viabilizar a liberação do financiamento do BNDES, naquela época em que se configurou um impasse com relação a isso. O impasse estava baseado em que? Na inexistência de condições do Tribunal de Contas do Estado de avaliar se houve ou não superfaturamento e sobrepreço, porque a OAS não fornecia os elementos necessários para esse exame. Né? Se naquela época se constatasse algum sobrepreço ou superfaturamento, o financiamento seria sustado. Né? E agora, em 2016, 3 anos depois, a obra já concluída, o Tribunal de Contas do Estado finalmente aponta um sobrepreço de 77 milhões na obra. Então, se naquela época esse juízo tivesse sido feito, a obra não teria recebido recurso do BNDES. A relação entre uma coisa e outra está aí. Se eu puder só falar como é que esse dinheiro voltaria em forma de benefício para o ex-ministro. Eu acho que é isso que não está fechando. Porque... Ele ajudando a OAS a obter os financiamentos do BNDES, ele recebeu doações eleitorais oficiais. Mas tem valor? Isso está quantificado? Sim, a OAS, diretamente para a campanha dele, passou 650 mil. Né? Para o PMDB estadual do Rio Grande do Norte, passou 3 milhões, só no ano de 2014. Né? Não é só a OAS, a Odebrecht passou 2 milhões. A Carioca Engenharia passou 400 mil, a Andrade passou 100 mil. Tem que ser feito um cálculo ainda aí, e tem ainda as doações eleitorais feitas em 2012 também, que foram bastante significativas. Maxwell Figueiredo da InterTV Cabugi. O que é que acontece com o ex-ministro agora? Ele fica preso aqui, vai ser levado para onde? Aí é Inicialmente, só para complementar a pergunta anterior, é importante dizer que, no primeiro momento, nós identificamos um superfaturamento o Tribunal de Contas do Estado identificou esse superfaturamento de 77 milhões nas obras do estádio Arena das Dunas, e parte desses valores foram repassados de maneira ilícita para as campanhas eleitorais. E aí esse repasse também é dividido em 2 categorias. Numa categoria que é o repasse oficial para as campanhas eleitorais, e temos também os repasses em forma de caixa 2. Dentro desses repasses, principalmente os repasses oficiais, além de serem feitos de forma oficial para que dê uma aparência de legalidade para esse repasse, as campanhas eleitorais procuram fazer a absorção desses valores diretamente para os envolvidos, para os investigados. Como que é feita essa absorção? Feito mediante a utilização de empresas de fachada que simulam a prestação de serviços eleitorais. Então é nesse aspecto que o dinheiro oficialmente declarado e doado nas campanhas eleitorais, ela acaba saindo na forma de lavagem, de ocultação, por essas empresas que são empresas de fachada ou empresas que fazem essa simulação de serviços prestados. Com relação às doações feitas na forma de caixa 2, são levantamentos feitos a partir de cruzamentos de extratos bancários, com os depoimentos de outros colaboradores, em que nós chegamos a outros valores que foram repassados a títulos de corrupção por parte das empresas investigadas. Já respondendo à próxima pergunta, com relação ao destino dos presos, eles serão encaminhados ao sistema prisional para responderem presos de acordo com o que determina a Justiça Federal aqui do Rio Grande do Norte. Ele fica aqui então, no Estado? Ele fica no Estado, né? Está sendo ouvido, está sendo indiciado agora pelos delitos de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, e será transferido até o final da tarde, será transferido para o sistema prisional. Não podemos dizer que isso cabe à Secretaria Estadual de Administração Penitenciária.
Meu nome é Fernando, sou procurador da República, participei juntamente com os demais colegas nessa operação. Ela basicamente, eu acho que já deve ter sido devidamente bem explicado pelo Dr. Rodrigo. Ele se trata de um arquétipo clássico da Lava Jato. É uma troca de favores. Não é à toa que o nome conferido à operação, ela ficou foi bem pertinente, porque a OAS e a Odebrecht, como faziam parte desse esquema no sentido de favorecer, de ter as suas obras construídas e sem nenhum empecilho, ela acabava por favorecer esses parlamentares, especialmente o então deputado Eduardo Cunha e o ex-ministro Henrique Alves. De alguma forma eles favoreciam para poder obter um benefício no sentido de desembaraçar, por exemplo, a obra que o Tribunal de Contas do Estado começava a observar sobre preço. Então, isso restou claro, tem os valores estão devidamente registrados, né, com relação não só a pagamento de propina, a escutas telefônicas nesse sentido também. Então, basicamente, esse trabalho de investigação reafirma o arquétipo clássico da Lava Jato, que é a troca de favores entre políticos e empreiteiros. Bom dia, é Martins Assunção do Portal do Ar. Doutor Rodrigo, o senhor citou há pouco a prática, a empresa do Fred Queiroz, e disse que houve compra de apoio político através da prática, né? O senhor citou que houve repasses da prática para políticos. Eu queria saber se esses repasses estão registrados, são oficiais ou não, se foi Caixa 2, enfim. Queria que o senhor, se puder, detalhasse melhor o papel da prática. E o senhor citou também que a investigação sobre 2012 foi ano de eleição municipal. Então, se também há fatos, né, sobre a eleição municipal e não só a estadual. As mensagens aprendidas no celular do Léo Pinheiro se iniciam basicamente em 2012, né, que foi ano de eleição municipal. E havia o interesse dos dois investigados, apesar de não ser candidatos naquela época, em direcionar recursos para as suas bases eleitorais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte. E, nesse contexto, eles solicitaram doações eleitorais para a OAS e foram efetivamente pagas, repassadas, não só no período eleitoral, mas também fora do período de eleições, para os respectivos diretórios, né? Isso aí foi verificado. Com relação à prática e ao repasse a políticos, não há registro oficial em prestação de contas, né? Essas informações foram obtidas em afastamento civil bancário, né? Na prestação de contas, a prática simplesmente a campanha do Henrique Alves de 2014 declara que a prática prestou serviços de militância e mobilização de rua. Essa é a descrição genérica, né? Mas você verifica lá, quando analisa os dados bancários, as informações do COAF, e vê que houve significativo movimento de valores em espécie, que gera suspeita elevada de lavagem de dinheiro. A gente sabe que valores em espécie são muito utilizados em campanhas eleitorais para compra de votos, né? E os dados bancários mostram essas transferências em valores menores, mas também relevantes, para determinados políticos locais aqui, tanto na capital como no interior. Isso ainda está em fase de análise, por isso eu não me reservo aqui a não fornecer maiores detalhes, mas mais na frente isso vai ser bem explicitado. Tá certo? Foram 4 prisões aqui, uma em Curitiba e 6 mandados aqui. Uma coisa que você tem que ressaltar e explicar é isso. Tem uma operação aqui no Rio Grande do Norte,
E houve também mandados expedidos pela Justiça Federal de Brasília, né? Então tem mandados daqui, expedidos pela Justiça Federal do Rio Grande do Norte e pela Justiça Federal de Brasília. Tem alvos daqui, tem alvos de lá. Aqui foram quantos presos? Não. Tenho em lista essas informações, eu acho que agora podemos... Vamos fazer uma... Na fase da denúncia, o senhor vai pedir a perda do mandato dos direitos políticos, a condenação pelos crimes praticados e também a devolução de dinheiro público desviado? A gente não costuma antecipar as coisas. Vamos com calma. Vamos com calma. Né? A investigação vai terminar. E aí, mais na frente, quando sair, se sair, contra quem sair uma denúncia, a gente comenta exatamente o que foi pedido, contra quem. Certo? Vamos encerrar. Só a conclusão aqui. O trabalho, ele agora finalizado essa fase, de análise dos documentos apreendidos, das mídias e celulares. Então, a partir daí, a gente tem um prazo de 15 dias para apresentar a conclusão e encaminhar para o Ministério Público, que vai avaliar o oferecimento da denúncia. Okay? Os valores que o senhor citou, 100 mil, milhões, todos esses valores foram para ele, essa soma de valores ou foi uma parte para ele e uma parte para o partido? Tem as duas situações. O senhor falou aqui 650 mil da OAS. Foi diretamente para a conta dele. Para a conta dele. 3 milhões para o PMDB. Para o partido, diretório estadual. Certo. Aí a Odebrecht pagou 3 milhões para a conta dele também? Quem? A Odebrecht. Foi Caixa 2. Caixa 2 não declarado por fora. Está encerrado, vamos. Deixa eu só explicar esses valores. A Carioca Engenharia, 400 mil foi para ele, para Henrique. E a Andrade do TL, 100 mil também para Henrique. Ok, sem mais perguntas. Isso está na prestação de contas. Você pode pegar lá no TSE. Foi via Caixa 2. Aí o Caixa 2 não tem, só tem Caixa 1. Não, mas esses valores que o senhor citou, nada é Caixa 2. Caixa 2 da Odebrecht. Só da Odebrecht. Ok, obrigado. Encerrou, ok. Encerrada a coletiva, depois procura a comunicação social, a gente fala no entendimento E esse aqui aqui é esse aqui mesmo. Esse aqui eu poderia fazer o meu set, deixa eu ver qual set aí. Esse aqui eu vou.
feito.